Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja Deus por essa manhã de pão diário, segunda-feira, segundo dia da semana, mas o primeiro dia de trabalho. Isso é bênção, né? Deus nos abençoe ao longo dessa semana aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, no caso transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Graça e paz aí a todos que vão entrando. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu amor. E eu quero encerrar o Salmo 89, porque na sexta-feira, meus amados, o sinal cortou e eu não pude dar um finalzinho ali, né, para encerrar. Então eu quero ler hoje o versículo 6 até o 8. Então, Salmo 89, versículo 6 até o 8. Para o pão diário e fazer a oração com você. Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus pela igreja, pelo povo de Deus, que é uma bênção, em nome de Jesus. O versículo 6 do Salmo 89 diz assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então, na sexta eu queria ter encerrado esse salmo, eu acabei não podendo encerrar. Então, eu gostaria de estar fazendo uma oração sobre essa palavra da fidelidade de Deus. Então eu falava na sexta-feira que como a fidelidade de Deus trabalha na vida do homem, né? Então, paz do Senhor, Bispo Dário, Pastora Vera, a todo o povo do Quitandinha, Petrópolis, né? Em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos, pastor Fábio, pastor Bruno, pastora Margarete, todos os missionários, presbíteros, diáconos e membresia da igreja. Deus abençoe a todos, assim como tem abençoado a todos da Vila Airosa com o pastor Edson, Vila Zilda com o pastor Jaidil, sede com o nosso bispo Edson, bispo Carlos, né, e a todos os irmãos que cooperam conosco, em geral. Deus abençoe a todos. Então, eu quero encerrar, meus amados, rápido, né, para a gente poder orar. A você que vai entrando aí, vai compartilhando, em nome de Jesus, que diz assim, aqui fala esse salmo da fidelidade de Deus, nós trabalhamos ela a semana inteira, que é que a fidelidade, ela em primeiro lugar, ela está ligada à misericórdia e ao amor. Ela está ligada. O componente da fidelidade de Deus é a misericórdia e o amor. E a paz do Senhor, Adriana Flávia. Obrigado, Adriana. Vai postando aí o amor em Cristo. Se você quiser ajudar a igreja, se você tem uma vitória posta aí, que Deus seja louvado, né? Pelo ministério, pela igreja
que ele deu de um culto maravilhoso, assistindo. Adriana Rios, que já está de volta aí, ô bênção de Deus, representando aí a Ourinhos, né? Deus abençoe Adriana Rios, glória a Deus, a sua família, a todos. E na sexta-feira o sinal acabou e eu não sei se chegou aí para vocês, legal, para a gente encerrar o Salmo 89. Então a fidelidade de Deus, ela está em primeiro ponto, que nós temos que entender para encerrar esse assunto do Salmo 89. A misericórdia e o amor de Deus trabalham junto da fidelidade. Então quando o apóstolo João, ele tem a visão do Senhor na glória, porque Isaías tem a visão do Messias, 100% Deus na sua divindade e 100% homem. Então ele passa o Cristo do vitupério, o momento em que ele ficaria até irreconhecível. Mas depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou e Jesus recebeu um corpo de glória e está da forma que João viu, na glória. E na forma que ele vê, ele diz, olha, Apocalipse 1, ele vem narrando e dizendo o seguinte, que viu um que passeia no meio dos sete castiçais de ouro, e das suas mãos tem 7 estrelas, e ali nós sabemos que representa as 7 castiçais da igreja. Na sua mão as estrelas, os anjos da igreja, aqueles que Deus chama no geral, que dá o chamado para fazer a obra e para ganhar as almas, né? É esse que João via junto com na mão, porque na mão quer dizer está sob a autoridade do Cristo que venceu. E também viu ele como um ancião de dias, com os seus cabelos alvos como a neve, como a lã. Viu também os seus olhos como chama de fogo. Viu também as suas vestes de linho finíssimo. E viu também o cinto de ouro, o cinturão, o cinto em seu peito. Viu também o cinturão da verdade nele. Viu também os seus pés reluzente como âmbar, como polido, né, os seus pés em brilho. E viu também na sua boca, que essa é a parte que entra aqui, a mensagem final da fidelidade de Deus. E ele saía da sua boca uma espada de 2 gumes, de um lado, e ela tinha 2 fios, um fio de um lado e um fio de outro, a espada de 2 gumes, cortando aos 2 lados, porque um lado representa a fidelidade e o outro lado representa a justiça, porque a justiça de Deus é para corrigir e é para dar sentença até de morte. Isso é justiça de Deus. Então a gente tem, abrindo aspas aqui, temos que ter muito cuidado quando pedimos justiça de Deus. Esse é um ponto. O outro ponto é que o lado que a espada tem a fidelidade de Deus, ela é acompanhada do amor e da misericórdia. Porque sem a misericórdia e sem o amor, não há graça. Não há graça, que é o favor imerecido. E por isso que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, sentindo toda a dor de todos nós, ele faz um clamor aos céus, dizendo: Pai, por que me abandonaste? Porque aquela hora ele tinha que ficar 100% homem
e passar e vencer, porque ele venceu por nós. Abrindo aspas de novo, nós é que temos que fazer a nossa parte para vencer. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, João tem essa visão, e essa visão que eu quero encerrar o que é fidelidade de Deus. E um salmo que eu muito prego é o versículo 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Quem faz esse salmo é Davi. Nós iniciamos o início da semana passada pregando sobre isso. Quem faz esse salmo, escreve, é Davi. Davi exalta Deus na sua fidelidade. Mas ele traz que Deus é fiel e justo e o corrige e derrama sua ira sobre ele por causa do seu pecado. Mas ele vê Deus na sua fidelidade, agindo com misericórdia e amor quando ele se arrepende. Essa é a parte que nós temos que ter principal da fidelidade de Deus. Deus em si próprio. A fidelidade não se aparta. Então, assim, a gente olha, vamos fazer uma ilustração aqui agora. Você olha um homem andando e um homem ao lado, com a mão no ombro daquele homem. Então vamos ver como, vamos botar um ancião andando, caminhando, indo para lá, vindo para cá, indo e voltando. E a gente vê um homem com a mão sobre os ombros daquele ancião. Então ele vai e ele volta, e o homem vai e volta. Ele roda, o homem roda. Ele vai e ele volta. Então, assim é a fidelidade de Deus. E é assim que ela é vista por Davi. Senhor dos exércitos, não há um Deus tão grande como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Por quê? Porque se Deus não agisse com fidelidade, nós não alcançaríamos a graça, nós não alcançaríamos a misericórdia, nós não alcançaríamos o amor de Deus. Então a sua fidelidade, ela intercede por nós. A fidelidade de Deus, ela está entranhada nele. Ela está junto dele. Ela está diante dele. Ela está completa nele. Então Deus se completa com a sua fidelidade. E essa fidelidade faz com que ele se arrependa do mal. Ainda que ele, na sua ira, nos corrige, porque às vezes acontece que vamos ao máximo, né? E chega perto de encerrar a medida do pecado. Isso acontece. Existe, abrindo aspas, existe uma medida do pecado para Deus. Que ele tolera até certa medida. Mas quando chega ao máximo, aí entra a justiça sem a misericórdia, sem o amor. Quer dizer, entra a justiça. Entra a justiça. E quando entra a justiça, aí ela não tem a misericórdia e não tem o amor. E aí a fidelidade fica quieta, aguardando a decisão de Deus. Por isso que a justiça de Deus, sempre tive o entendimento nesses meus 31 anos, que ela é para execução. Ela executa a correção e ela executa a definição. É como o juiz sentado na sua toga e na sua posição com o martelo na mão. Ele tem que julgar, tem que ser justo, mas ele julga. E aí quando chega o momento de julgar, no caso de Deus já é para definir a correção ou a execução. Para Deus é assim. Então Jesus, Davi,
ele exalta Deus aqui, mostra que Deus lhe corrigiu e que Deus não foi enganoso de não o matar, porque ele que deu a sentença nele mesmo. Ele morreria, mas Davi ele tem algo que no livro de, acho que não falha a memória, no livro de Atos dos Apóstolos, diz: achei a Davi, segundo o meu coração. Por quê? Porque o coração é o rins aonde filtra tudo para Deus. A intenção, a palavra antes de chegar à língua, as medulas juntas são discernidas entre elas, e também a alma e o espírito. Por quê? Porque a alma é a região dos sentimentos e o espírito, a alma é a região do sentimentos e o espírito do homem é onde ele toma decisões. Então ali Deus filtra e divide, a sua espada divide juntas e medulas, alma e espírito, e Deus discerne. Então, para Deus, o coração é o rins, no original da palavra. Por quê? Porque é onde filtra. O nosso coração, pela medicina, ele não deve parar, lógico. Se parar, ainda tem chance. Por que tem chance? Um coração pode voltar, bombear e voltar. O que não pode parar é o cérebro, né? E também o que filtra e alimenta o cérebro e o coração, que bomba todo o sangue para o corpo, o que filtra, faz o sangue limpo e chegar a pureza para chegar ao coração, e aí o coração distribui, é o rins. Então, o coração para Deus, que é a região dos sentimentos, é onde fala que Deus filtra a intenção, que às vezes a gente erra, não queria intenção. Às vezes o ser humano falha, não queria, às vezes a pessoa, vamos supor, uma pessoa teve tanta luta na sua vida, né? Tanta opressão e obras malignas, e o diabo joga aquela moça lá na prostituição, ou aquele moço, ou joga no crime, ou em alguma coisa, e está lá. Não por força própria, que conhece, porque para Deus, ele olha o homem antes que o homem tenha o conhecimento da verdade, ele tem como ignorante, como não conhecedor da verdade. Então, nós éramos assim, ignorantes, não conhecedor da verdade. Isso para Deus. E aí, só que quando caminhamos com Deus, a gente cai num versículo que eu também falo muito, se me falha a memória, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, agora começa a medida diante de Deus. Então é uma nova vida, mas agora é com a intenção. Então, quando fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é isso. É que nós não tínhamos conhecimento da verdade. Mas Jesus disse: vós não eras cegos em Jerusalém, né? Mas agora, porque vós me vede a mim, e me conhece, ou conhece a mim, depende da tradução, vós tendes pecado. Então, por quê? Porque aí começa, já agora conhece a verdade. Por isso que a igreja, abrindo aspas, a igreja, o evangelho, quer dizer boas novas, mas para combater o que não presta. Porque o velho, que é o mundo, é combatido pelo evangelho. Então, por isso que nós nos encaixamos no versículo 5:17 de 2 Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, ele se põe como uma nova criatura. E aí que Jesus, aí que a fidelidade de Deus age.
Então eu quero, para encerrar aqui, mostrar como Davi exalta Deus de forma gloriosa da sua fidelidade, mas quando ele mostra como Deus também foi justiça em corrigi-lo. Ele diz assim: uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. Isso é Deus falando. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Isso foi palavras de Deus. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste. Ele está falando dele próprio também agora. Então ele está falando do que Deus deu de promessa para ele, mas também está falando de Deus deu a correção. Ele diz assim: tu, porém, versículo 38, o repudiaste, o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Agora é Davi. Ele diz: aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, porque Davi perdeu até a coroa, e arrojando-a para a terra, arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas e as suas fortificações, despojando-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. E ele vai falando, mas ele vem mostrando que Deus, no último versículo ele diz assim, vou ler o 51, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Davi, aqui a gente filtra em Deus, porque Deus chama Davi de segundo coração. E na sexta-feira, e vou ser bem breve agora, eu pregava dizendo o seguinte, o Espírito Santo me orientava na palavra, isso aqui. O momento que o Senhor chega até Davi através do profeta Natã. Davi está em pé no seu palácio, com a coroa na cabeça, no seu trono, e o profeta o chama, e ele vem ali na sala do trono, e quando ele lhe conta uma história de um homem que é mau, toma a ovelhinha do outro que só tem aquela ovelha, e ele pergunta para ele o que deve fazer com esse homem. E ele mesmo diz, esse homem tem que morrer. Então naquela hora, os olhos de Davi estremecem, porque os olhos de Deus e a boca de Deus, no profeta Natã fala com ele e diz, esse homem é você. Você deve morrer. E o Senhor deixou que o próprio Davi desse a sua própria sentença. Então Davi, dali daquele momento em que a sentença está dada, e Deus é justo nele próprio e não volta atrás, não é homem para que se arrependa filho do homem, não é homem para que se arrepender filho do homem para se arrepender, né? Então o Senhor fica esperando a reação de Davi. E Davi faz uma coisa, que nós como igreja, nós como seres humanos, e que servimos a Deus, e quem tem a Deus de verdade, devemos fazer. Ele consegue tocar no coração de Deus. Essa é a diferença de Davi. Coisa linda, né? Essa é a diferença de Davi. Ele consegue, porque Deus não quer que o homem erre. Mas o próprio apóstolo João diz, na primeira carta de João, diz o seguinte, olha, filhinhos,
Não pequeis, mas se pecar, temos a Jesus Cristo como advogado, e ele é fiel e justo. Quer dizer, ele está trazendo o apóstolo João essa fidelidade que Davi exalta e relata quem é Deus na sua fidelidade. Que ela está entranhada ao redor e junto de Deus. E aonde Deus vai, a fidelidade acompanha, porque senão nós estaríamos mortos. E não haveria a graça, que é o favor imerecido. E aí, Davi olha para ele e não fala mais nada. Mas Davi faz uma coisa. Que se toda a humanidade entendesse o amor de Deus e a sua misericórdia, ela alcançaria a fidelidade de Deus. Então Davi desce, vai tendo o olhar de Deus, aquele olhar em chama de fogo, porque era Deus na presença do profeta Natan, e Deus não fala mais nada, porque Deus gosta de falar uma vez e pronto. E aí Davi vai descendo. Davi sai da igualdade de estar igual a Deus. Davi desce. E esse tempo de descida do rei Davi até o chão, até os pés do Senhor, que é onde nós temos que resolver os nossos problemas e buscar dele a sua fidelidade, a sua misericórdia e o seu amor, que está na fidelidade, é nos pés que encontra. Então Davi entendia isso. Ele diz: bom, só tem um jeito agora. Errar, eu errei. Reconhecer. Então, do alto dos olhos do Senhor até os pés, Davi vai tocando no coração de Deus, porque ele desce. E quando Deus vê isso, mas ele desce falando uma palavra: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. E Deus, como tem a fidelidade ao redor de ti, ao redor de si, e nele, quer dizer, está dentro e fora, agora muda a sentença, transpassa a sentença, não deixa de corrigir. Davi perde a coroa, Davi perde o reinado, Davi fica sem o reinado. Fica sem o reinado. Eu não me lembro agora o tempo, mas foi aí um bom período. Não sei se um ano, mas Davi perde o reinado. E o próprio filho toma dele, que é Absalão. E ele, agora os que o apoiam são os piores homens que tinha dentro de Jerusalém. Homens periculosos, homens bandidos, mas que sentem no coração de dizer: não, Davi é o nosso rei, Deus ungiu, e nós não vamos deixar ninguém tocar nele. Ele errou, vamos ajudar. E eles são 30, a palavra vai condecorar esses homens depois, porque Deus trabalha com a sua fidelidade. Ele não trabalha com quem não faz nada, ele não trabalha com quem não reconhece, isso é abrindo aspas. Ele não trabalha com quem é infiel, não trabalha. Não adianta a gente dizer que trabalha, porque a gente faz de Deus um office boy, dizendo: eu não sou fiel, mas Deus é fiel, mas como argumento. Não, nós somos infiéis mesmo, o Senhor sempre fiel. Mas nós temos o reconhecimento e mudança de direção. Evangelho, conversão, mudança. Então não tem acerto com Deus, jeitinho, isso não tem. Então Deus está vendo, isso ensina a mim muito, e a igreja, porque Davi desce até os pés. Quando ele chega no pé, o coração de Deus já está quebrantado, o coração de Deus está amolecido. Talvez Deus até peça permissão, o Senhor e tenha chorado naquela hora, porque era um homem que ele escolheu. Era um homem que ele levantou, um jovem temente, que agora é um homem no reinado, com a terceira unção de capacitação, e aprovado
e ele se desaprovou de repente. Tudo isso acontece. Mas aí o Senhor, creio que na sua fidelidade, deve ter dito, puxa, eu vou ter que cumprir isso com ele, com Davi. Mas quando Davi chega ao pé do Senhor, ele toca agora o coração de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele se arrepende do mal. Isso se arrepende, porque Deus, o seu amor, o seu coração mole de fidelidade, cheio de amor, que é a graça, e cheio da sua misericórdia, Deus agora olha para Davi, um homem reconhecedor do seu pecado e arrependido. Então diz para ele, aí o Senhor abre a boca, novamente fala com ele, e diz, Davi, você não morrerá. Quer dizer, Deus voltou a sentença. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso se a igreja entendesse isso. Se nós, como seres humanos, entendesse isso, nós não faríamos o que a gente faz. Tanta maldade, tanta coisa que não tem necessidade. A gente falha, a gente é falho mesmo. Somos homens naturais. Agora, não precisa fazer a maldade, porque a gente só fala maldade de quem mata alguém. Isso não é bom. De quem rouba alguém. Mas a inveja, a calúnia, é coisa que não tem necessidade. Para que a pessoa vai inventar uma coisa ou criar uma coisa? Ou, por inveja, ferir uma pessoa, sem nenhuma necessidade. Esses mal a gente fala pouco com o pastor. A gente fala muito do adultério contra Deus, do adultério contra a esposa, contra o marido, porque a gente não fala que a esposa trai, mas tem também. Os filhos que podem trair um pai. A gente não fala tanta coisa. A gente ensina tudo isso, mas a gente não ensina que a calúnia, a inveja, uma maldade, que isso não pega no crente. O crente está firme, isso não pega. Mas é chato, é ruim. Então a gente tem que entender isso. Davi tinha um coração puro. Errou, mas tinha um coração puro. Então eu, como pregador do Evangelho, eu jamais fiz uma pregação de acusar Davi. Porque não dá, a gente não sabe. A palavra diz para não acusar. Porque com a mesma medida que a gente medir Jesus, nós seremos medidos. Então, a gente tem que entender, mas como é que Deus chama Davi segundo o coração? Porque Davi, ele busca respostas de quebrantamento no coração de Deus. Ele toca no coração de Deus. Não é qualquer um que toca. Não é por qualquer um. Abraão tocou, Noé tocou, Davi tocou, tantos tocaram. Deus não tem acepção de pessoa, qualquer um de nós pode tocar, mas não é qualquer um. E não é de qualquer forma que toca os pés ao coração de Jesus. Isso é fidelidade de Deus. Então, eu entendo a fidelidade de Deus, não uma palavra simples, mas uma palavra profunda, em que Davi honra e glorifica a Deus e mostra a verdade, que Deus lhe corrige, que Deus lhe passa a espada, mas transpassa a sua morte com o perdão e com a fidelidade. Transpassa. E Davi volta ao reinado. Deus o trata, mas o restitui. Deus dá sentença de morte, mas tira e dá o remédio que cura. Deus nunca deu, na sua igreja, na palavra aqui, deixou o inimigo matar um servo seu, ou qualquer outra situação que fosse, de destruição, de doença, de morte, pela mão do inimigo. Deixou, sem que houvesse desobediência. É porque houve desobediência. Mas primeiro Deus sempre buscou a cura, a restauração,
Isso é fidelidade, entranhada com a misericórdia e o amor. Então, se o homem entendesse isso, o problema não está em errar, deveríamos não errar, mas o problema está em não reconhecer, não buscar o perdão de Deus. Então, dos olhos do Senhor até o pé, tem um espaço para o homem, tem um espaço para que meus joelhos se dobrem diante dele e não falar com ele altivo, não falar com ele e querer falar no mesmo nível. Então, o que eu entendi de Davi? Porque Davi é o segundo coração de Deus como exemplo de homem na terra, pecador, falho, mas como exemplo. Ele não fala com Deus com o mesmo nível. Deus, tu tem que fazer, Deus vai dar, Deus tem que dar. A gente já ouviu isso, eu já ouvi. Deus vai dar, custe o que custar. Não, calma aí. Deus tem a sua misericórdia, mas Ele é divino, é glória. Nós temos que estar atento a isso. Então Davi, é aonde Davi desce. E lá embaixo, ele consegue tocar o coração de Deus. Lá embaixo, ele consegue mudar a sentença diante de Deus. Isso é Davi. Por isso que Davi é chamado de segundo coração. E por isso que ele fala, Deus é fiel. Porque quando ele viu Deus mudar a sentença que já estava dada, em outros casos não foi assim, né, de pessoas que não se arrependeram, de povos que não se arrependeram. Então Davi sabia que só tinha um jeito, só tem um jeito. Deus é misericórdia, Deus é amor. Aí a fidelidade vem e está com ele. Então ele vai e toca no coração de Deus. E ao tocar, ele alcança a fidelidade. Eu quero encerrar aqui Salmo 89, fazendo uma oração por nós, pela igreja, pelo homem, né? Para que a gente, na presença de Deus, a gente saiba o lugar de tocar no coração de Deus. É nos pés. Primeiro ponto, para encerrar e ir para a oração. O lugar de tocar o coração de Deus e mudar, fazer Deus voltar atrás com sentença de correção, é nos pés de Deus. Segundo, é reconhecer. É reconhecer. Agora quero dar um ponto. Quem é a fidelidade? Para encerrar, quem é a fidelidade? Davi fala dela e diz que Deus seria fiel também. Você vai ver nos Salmos, você vai ver na palavra de Davi, que não deixaria a sua alma no Hades, que seria fiel. Quem é essa fidelidade? Eu vou te deixar hoje maravilhado. Ela é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Ela é Jesus. Quando Deus vai tomar uma sentença, Jesus entra na frente e diz, Pai, ele errou, ela errou, mas eu paguei com preço de sangue, Senhor. Pai, o teu amor e a tua misericórdia estão junto de ti e caminham contigo ao redor de ti a tua fidelidade. E aí o Senhor diz, então, há uma chance. Você entende? A fidelidade é Jesus Cristo, a fidelidade de Deus. E ela traz a graça, que é o favor imerecido. Oremos ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Leia Salmo 89 com mais carinho. E peço ao Senhor para trazer as revelações. E aqui está Jesus dentro desse salmo. Era Davi lembrando a Deus do que ele ia fazer 600 anos antes, reconhecendo já o Messias. Esse salmo aqui que Davi chama Deus de fiel, ele está apontando para o Messias. E eu quero orar com você, deixar o livro sagrado, Bispo Edson, a paz do Senhor Jesus.
Então, Marcos Leocádio, pastor lá, professor do Evangelho, Deus te abençoe, pastor Marcos Leocádio, professor, homem, ensinador. A fidelidade de Deus, resumida aqui no Salmo 89, ela é Jesus na nossa vida. Deus só toma qualquer sentença, qualquer decisão para o crente depois de ouvir Jesus. É um intercessor, o Espírito Santo, que está conosco. Quando ele ouve o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis diante dele, aí o Senhor sabe o que fazer. Porque as misericórdias, por isso que a palavra diz, misericórdia de Deus, são os fatores de nós não sermos consumidos. Oremos ao Senhor, meus amados. Pai, eu apresento a tua igreja, eu apresento a minha vida, eu apresento a vida da bispa, eu apresento a vida dos teus bispos, pastores, missionários, evangelistas, Senhor, de presbíteros, diaconato, Senhor, obreiros, membresia, salvação, sem título, Senhor, a todos, ó Pai, para que todos nós possamos, como Davi, ser chamados segundo o coração, alcançar a tua fidelidade aos teus pés, alcançar a tua graça e misericórdia, esse favor imerecido, para que tua fidelidade, Senhor, se mova nos teus pés. Que a igreja possa alcançar, Senhor, cura, libertação, restauração, providência, Senhor. Mas que a igreja possa ter a Ti, Jesus, como a fidelidade que filtra, Senhor, todas as nossas orações e perdoa todos os nossos pecados, para que, Senhor, possamos alcançar esse favor imerecido. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos a Ti, aquele que clamar nesta live, nesta oração, a cura, receba em nome de Jesus. Aquele que clamar nesta oração, nesta live, uma providência, Senhor, age, porque Tu abre portas onde não tem porta, faz caminhos aonde não existe caminhos, porque Tu, Senhor, Tu tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo. Em Ti está toda a autoridade para glorificar o Teu nome. Senhor, aquele que clamar pela libertação, receba no nome de Jesus. Que o espírito imundo saia, que o espírito do vício saia, que o espírito da perdição saia, que o espírito que amarra a vida sentimental saia, a vida financeira saia, a vida espiritual saia no nome de Jesus. Não é um pedido, é uma ordem da autoridade do nome daquele que se chama fidelidade, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, eu declaro agora que haja salvação, Senhor, nos povos e nações, e a Tua igreja fortalecida em Ti, ó Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então hoje encerramos esse Salmo 89. Deus te abençoe, você que participou. Depois eu envio. A Adriana já está conseguindo enviar as lives, eu vou com a foto, eu vou estar enviando para você, você envia para outros. E assim você ouvir essa live, quiser conhecer quem é a fidelidade de Deus, que é Jesus Cristo, aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levante tuas mãos ao céu, peça perdão dos seus pecados, ajoelhe, vá aos pés de Jesus, como essa mensagem nos ensina, para tocar no coração de Deus. E você vai alcançar. Diga a Ele que peça perdão dos seus pecados, que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Ele vai te escrever. Só que você não pode ainda ficar assim. Você tem que ir à igreja confessar, porque a igreja é o testemunho. Você procura, gente, Missão Evangélica Porta para o Céu. Petrópolis, no Rio de Janeiro, Vila Airosa, Vila Zilde, e a sede, que é Rua Murilo Furtado, 849. Aí está aí nossa secretária Adriana Flávio, você pode pedir aí fazer algum pedido ou comunicar com ela,
está aí, ao vivo aí no live. Só mandar um recado, ela vai atender e nós oraremos por você ou atenderemos conforme as nossas forças. Deus te abençoe e fique na paz. Amanhã estarei aqui às 10 horas nesse Pão Diário. Fica na paz a todos que entraram, os que eu não vi, né? Estou vendo agora uma foto aqui, o presbítero Adelino. Deus te abençoe, meu amado. E Deus abençoe a todos que eu não vi. Perdão, porque tem uns que o sinal pode não chegar. Mas que Deus te abençoe e envie aí. Tá? Hoje, não esquecendo, último recado, o único recado de hoje. Às 20 horas temos a live do culto. É um culto da missão. Culto com o Bispo Edson, pastora Simone, louvor com seus filhos. É um culto de clamor. Então, às 20 horas, você tem uma palavra e a oração do clamor com o Bispo Edson. Deus te abençoe e participe às 20 horas aqui no Face da Igreja. Deus te abençoe e fique na paz a todos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Missionária Heloísa, agora estou vendo aqui. Em nome de Jesus, chame essa pessoa para particular do seu vídeo. Isso, benção. Do particular aí, dos nossos vídeos aí, atende o vídeo da Missão Evangélica Facebook, Missão Porta Céu. Pode entrar, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.